Você já parou para pensar em como as cidades surgiram antes do urbanismo moderno? No livro O Urbanismo, François Chouat explora esse tema no capítulo Pré-Urbanismo sem Modelo, trazendo a visão de 5 grandes pensadores. Hoje, vamos entender o que eles defendiam, onde viveram e como isso influenciou suas ideias. O livro O Urbanismo é uma obra que traça a evolução dos pensamentos sobre as cidades, desde seus inícios até os desafios contemporâneos. Françoise Chouat, renomada historiadora e teórica francesa, investiga como as ideias sobre a organização urbana foram moldadas e, principalmente, como o sistema que adotamos hoje contém profundas contradições herdadas do passado. No século XIX, o avanço da Revolução Industrial impulsionou o crescimento das cidades em ritmo acelerado, mas sem qualquer planejamento adequado. No capítulo 3, o pré-urbanismo sem modelo, Chouat destaca que as cidades cresciam de maneira espontânea, sem diretrizes claras de planejamento. Isso gerava problemas como falta de infraestrutura, desigualdade no uso do espaço e dificuldades na circulação. Ao contrário de propor soluções, esse capítulo questiona as bases e contradições do planejamento urbano. Este modelo é um modelo de crítica, ou seja, o que não queremos que aconteça. E por esse motivo que seu nome é Sem Modelo. Chouat traz a visão de 5 autores neste capítulo, sendo eles Frederick Engels, Karl Marx, Piotr Kropotkin, Bukharin e Preobrazhensky. Antes de falarmos sobre as críticas ao urbanismo sem modelo, é importante entender quem são os pensadores mencionados por Chouat. Cada um deles viveu em contextos diferentes, mas todos observaram e analisaram as cidades a partir de suas próprias experiências e ideologias. Suas visões ajudam a compreender os problemas urbanos de sua época e como essas questões ainda reverberam nos dias de hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Friedrich Engels foi um filósofo, historiador e teórico político alemão conhecido por suas contribuições aos pensamentos socialistas ao lado de Karl Marx. Ele presenciou de perto os impactos da Revolução Industrial e, mais tarde, em Londres, analisou as duras condições de vida nos bairros operários, onde as ruas eram apertadas, as casas superlotadas e a falta de higiene colocava a saúde de todos em risco. Seus relatos não são apenas um retrato da miséria da época, mas uma crítica profunda ao sistema que permitia que tanta gente vivesse assim. Para Engels, essa situação não era um acaso, mas consequência direta das desigualdades e da exploração que marcaram o crescimento das cidades industriais. Além de denunciar o sofrimento dos trabalhadores, ele nos faz refletir sobre a forma como as cidades são organizadas e para quem elas realmente servem. Sua análise continua atual, mostrando que os espaços urbanos sempre refletem a desigualdade da sociedade. Karl Marx, nascido na Alemanha e atuante em diversos contextos europeus, é um dos mais influentes teóricos do materialismo histórico e da crítica ao capitalismo. Marx via a cidade como um produto das relações de produção, onde a organização do espaço urbano refletia e reforçava as lutas de classe. Ele argumentava que o urbanismo era moldado para concentrar o capital e marginalizar a classe trabalhadora, gerando alienação e conflitos sociais. Para Marx, as contradições presentes na cidade industrial eram inevitáveis dentro de um sistema baseado na exploração. Sua análise destaca que o planejamento urbano não é neutro, mas sim um instrumento que reproduz as desigualdades inerentes ao sistema capitalista, reforçando a necessidade de uma transformação estrutural na sociedade. Piotr Kropotkin foi um geógrafo, filósofo e pensador anarquista russo, conhecido por suas ideias sobre solidariedade, cooperação e descentralização do poder. Ele viveu em uma época de grandes mudanças sociais e políticas na Rússia, o que influenciou profundamente suas críticas à forma como as cidades e as sociedades eram organizadas. Para Kropotkin, a concentração de poder, tanto na política quanto na estrutura urbana, era um dos principais problemas da época. Ele defendia que as cidades deveriam ser autogeridas, funcionando de maneira cooperativa, sem depender de um pequeno grupo de governantes ou centros de poder. Sua visão anarquista via a solidariedade e a participação ativa das pessoas como elementos essenciais para construir uma sociedade mais justa e equilibrada.
Suas ideias nos convidam a questionar o modelo hierárquico das cidades e imaginar um espaço urbano onde a colaboração e o envolvimento local substituam as estruturas autoritárias que reforçam a desigualdade. Nikolai Bukharin e Evgeny Preobrazhensky foram teóricos russos que viveram em um período de grandes mudanças sociais e políticas. Suas reflexões sobre o urbanismo revelam as contradições da sua época e levantam questionamentos que ainda fazem sentido hoje. Bukharin criticava como os governos autoritários usavam o planejamento urbano para reforçar desigualdades, concentrando o poder nas mãos de uma elite. Para ele, as cidades industriais não eram apenas centros de produção, mas também um reflexo das tensões de um sistema que priorizava o capital em vez do bem-estar da população. Preobrazhensky, por outro lado, enxergava o urbanismo como um reflexo direto das lutas sociais. Ele apontava como o planejamento da cidade muitas vezes atendia a interesses específicos, aprofundando as divisões entre classes e deixando de lado o bem comum. Juntos, Bukharin e Preobrazhensky mostram como a forma das cidades pode ser usada como ferramenta de controle e exclusão. Suas análises nos fazem pensar na importância de reavaliar o modo como os espaços urbanos são organizados para garantir um modelo mais justo e acessível a todos. Os cinco pensadores compartilhavam uma visão crítica sobre como o urbanismo refletia e perpetuava desigualdades sociais. Eles argumentavam que as cidades não eram apenas espaços de convivência, mas também arenas de poder, onde as estruturas sociais e econômicas se manifestavam. Enquanto alguns defendiam a descentralização e a autogestão como alternativas ao controle centralizado, outros destacavam como o planejamento urbano poderia ser utilizado para reforçar a exploração e a exclusão de determinadas classes. Em comum, todos viam o urbanismo como um reflexo das relações de poder e das lutas sociais, seja no contexto da industrialização ou nas transformações políticas e econômicas de sua época. Se no passado as cidades cresciam de forma desorganizada e sem um modelo claro, hoje contamos com um urbanismo planejado, que tenta resolver esses problemas. No entanto, muitos desafios, como a desigualdade e a concentração de poder, permanecem. Essa comparação nos leva a pensar: aprendemos com a história ou apenas trocamos um modelo de controle por outro? Hoje, vimos como o urbanismo sem modelo é, na verdade, uma crítica profunda ao sistema urbano. Ao analisar as ideias de Engels, Marx, Kropotkin, Bukharin e Preobrazhensky, percebemos como o contexto de cada autor influenciou suas visões e críticas. E você? O que acha dessa análise? Será que o nosso urbanismo moderno realmente supera as contradições do passado? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Obrigada por assistir até aqui.